Boa tarde a todos que estão presentes aqui na FEICARP. Eu tô muito sentida que eu não pude estar presencialmente por um problema pessoal, mas queria agradecer o convite do Matheus, dizer que eu acho que é um passo muito grande na carpintaria, esse que ele tá dando, e por isso eu me sinto muito honrada de, mesmo à distância, dar um jeitinho de participar aqui com vocês. Bom, como vocês sabem, o tema da minha palestra hoje é o uso do eucalipto na construção civil, mas eu queria fazer uma pequena introdução, me apresentar para os que não me conhecem e falar um pouquinho da Scali. Então, a minha formação, eu sou a Silvia, minha formação é de arquiteto urbanista, eu tenho mestrado na área da engenharia civil, onde o tema da minha tese foi patologias das construções híbridas que utilizam o eucalipto na construção. Então, assim, são muitos anos de estrada, né? A minha família tinha madeireira. Eu comecei a trabalhar com madeira por isso. Eu entrei no escritório com meu pai, eu tinha 14 anos. Então, nós temos aí alguns aninhos de estrada com madeira, tá? Eu sei que todos aqui trabalham com madeira, então achei importante passar essa informação para vocês. Como é que se deu, na verdade, a questão dos projetos com casa de eucalipto? Eu comecei trabalhando no escritório, meu pai não era nem engenheiro, nem arquiteto, ele era só construtor. Então eu já tinha contato com plantas e nós executávamos estruturas para outros escritórios. Ao longo do tempo eu queria fazer jornalismo e aí eu entendi que a minha profissão, minha carreira já estava meio que pré-definida ali, que seria projeto. Então eu procurei fazer a faculdade de arquitetura para agregar valor no produto e nos projetos e nas execuções que nós fazíamos. Então eu sou uma arquiteta que tem muito pé na obra. Talvez essa é a minha facilidade de passar para vocês alguma coisa que seja aí útil no dia a dia de vocês. Naquela época, década de 90 mais ou menos, ainda se usava muita madeira nativa e já tínhamos algumas construções com eucalipto e ao longo dos anos eu vi esse mercado então se desenvolver ao longo de 20 anos. O eucalipto ele se firmou no mercado por ser uma espécie de reflorestamento. Todo mundo aqui, eu acredito que saiba que as duas únicas madeiras de reflorestamento que nós temos no Brasil é pinus e eucalipto. Portanto, as duas são mais sustentáveis, né? Porque a gente tem um problema ainda de desmatamento no Brasil. Mas eu costumo também não falar que a madeira nativa é vilã no mercado madeireiro. Eu acho que tem uso para todos os tipos de madeira. Porém, por a gente ter a garantia de que o eucalipto é uma madeira de reflorestamento, a gente utiliza ela com mais tranquilidade, né? De estar fazendo o correto, de não estar desmatando. E o eucalipto, por ter também... Por muitos anos a gente sabe que os carpinteiros tinham preconceito de usar ou porque ela entorta ou porque ela racha demais. Se ela sofrer um processo adequado de corte e de tratamento, ela vai ser uma madeira tão nobre quanto uma nativa. E aí eu fui desenvolvendo algumas técnicas e melhorando projetos e cuidados durante as execuções para que todos esses problemas fossem minimizados. Então, se eu pudesse começar dando alguma dica para vocês, a primeira seria comprar a madeira de um fornecedor que seja de confiança, que faz um tratamento correto, porque a quantidade de metro cúbico de produto aplicado no tratamento de madeira, ela vai fazer toda a diferença na durabilidade dessa madeira. Que faz o processo de corte e tratamento correto, que não trata a madeira encharcada, ainda verde. Isso também vai fazer com que ela rache menos. E aí nós temos normas brasileiras, principalmente a NBR 7190, que trata das estruturas de madeira. E lá nós sabemos que a única madeira ou espécie de eucalipto correto para construção civil, para alguns usos, é o Citrodora. Aqui na região sul, onde vocês estão, eu sei que ele não é muito utilizado, porque é uma madeira que dá, inclusive, no interior de São Paulo. Então, nós temos algumas dificuldades e, às vezes, temos que fazer algumas adaptações por conta de região. Por exemplo, norte de Minas, o pessoal usa o Culesiana. Em São Paulo, nós usamos o Citrodora. Aqui no sul, eu sei que tem alguma coisa sobre o Grandes, mas não vou aprofundar porque eu não estou acostumada a construir aqui. Eu acho que até que fica uma questão em aberto, aí uma discussão para vocês aqui depois da palestra falarem com o Matheus. Então vocês acabaram de ver agora nos slides o tratamento em autoclave, que é fundamental para o uso, né, do eucalipto e para a durabilidade aí das construções. Hoje nós temos o pinus também tratado, que é melhor ainda que o eucalipto, porque ele é totalmente permeável, né? Eu mesma tive muito preconceito de trabalhar com pinos, mas hoje eu uso um deck de pinos tratado, por exemplo, como eu uso um cumaru, mas tem que saber executar, tem que saber onde aplicar e, de novo, procurar um fornecedor que faça o tratamento e tudo correto. O porquê usar eucalipto e madeira de reflorestamento também? Uma outra curiosidade que eu queria trazer aqui para vocês, alguns que estão aqui provavelmente já viram minha palestra em outro lugar, eu gosto sempre de contar também. Por que a madeira tá tão em alta
na construção civil, por que que nós estamos aqui fazendo esse evento e outros que vão ter. Em setembro eu estou num evento em Curitiba, do qual eu faço parte a cada 2 anos, um evento que aborda aí latino-americano, né, onde vem profissionais de fora para a gente discutir sobre o mercado madeireiro, porque a madeira e o bambu são os únicos materiais totalmente renováveis da construção civil. Hoje nós temos estudos que mostram que os agregados para fazer cimento e aço, eles são finitos, né? Então nós temos aí agregados para 600 anos. Aí alguns de vocês podem estar pensando aí, não vou estar aqui, né? Mas eu acho que cada um de nós tem que fazer a nossa pequena parte, né, para o planeta e deitar com a cabeça tranquila no travesseiro de que a gente está fazendo o correto. Assim foi o meu início de carreira. Então eu pensava que eu não queria só fazer uma estrutura e virar as costas e ir embora. Eu queria que o cliente dali 20, 30 anos olhasse para aquela estrutura e confiasse no material. Porque um outro problema que nós enfrentamos, e vocês sabem, e aí outro dia eu ouvi um carpinteiro falando, minha profissão está em extinção, não vai ter mais. Pelo contrário, nós temos um retorno. Eu digo que a construção civil ela é igual moda, né? Você tem um retorno dos materiais. Nós estamos voltando para as nossas origens. Como é que as construções eram feitas? Como é que os abrigos eram feitos lá primitivos, né? Com bambu, com palha, com madeira. E agora nós estamos tendo um retorno disso de forma tecnológica, porque nós temos tecnologia para produzir madeira de confiança, resistente. Olha o mercado do MLC. Eu não sei se o Calil vai vir antes ou depois da minha palestra, mas ele vai estar aí para mostrar a novidade para vocês, que é um mercado incrível da construção. E eu acho que tem local para todo mundo e tem mercado para todo mundo, com a madeira roliça para trabalhar, com a madeira serrada, aparelhada, com a madeira laminada colada, que é uma super novidade para nós. Novidade aqui no Brasil, né? Porque na Europa já se usa essas estruturas há 100 anos. Eu mesma visitei alguns edifícios, né? E vou mostrar alguns slides para vocês. Então vocês acabaram de ver algumas obras que a Scali desenvolveu, outras que não são nossas, né? Mas como é diverso esse mercado e as possibilidades da madeira. Eu também não vou ficar aqui, o nosso tempo é reduzido, falando sobre as vantagens, que acho que a maioria das pessoas também já sabem, né? Que é uma construção 3 vezes mais leve que a alvenaria convencional, menor geração de resíduo, ou seja, num mundo onde se fala tanto de sustentabilidade hoje, o quanto é importante esse pensamento e a nossa profissão, né? A minha como projetista, como construtora, a de vocês como executores. Eu gostaria realmente que vocês tivessem muito amor pelo que vocês fazem, né? Que vocês saibam que estão produzindo e contribuindo para um mundo mais sustentável. Eu acho que só isso já faz toda a diferença no mercado. E além dos tratamentos, eu acho que é importante também saber as possibilidades de execuções híbridas, né? A gente antigamente usava a palavra, né, construções mistas. E hoje a gente utiliza o termo híbrido. No final, são todas a mesma coisa, né? Construção híbrida, estrutura híbrida, construção mista, construção híbrida. Que quer dizer o quê? Uma construção onde você mescla, onde você utiliza mais de um tipo de material para compor essa estrutura. Então, por exemplo, eu acabei me especializando em construções com eucalipto roliço, com vedações diversas, que podem ser bloco cerâmico, bloco de concreto, pode ser o tijolo maciço, pode ser a própria parede, que não deixa de ser um wood frame, porque hoje a gente fala no wood frame com a casa completa de madeira, que às vezes você nem vê a madeira, né? Como é utilizado nos Estados Unidos. A madeira roliça com uma parede de fechamento de madeira não deixa de ser um wood framing também. Pode ser um fechamento com drywall, com steel framing. Eu tenho vários cases de obras, vocês podem ver no YouTube depois, de casas com estrutura de eucalipto e as vedações com parede cimentícia externamente, drywall internamente. Então são muitas possibilidades, né? Eu acho que nós que estamos inseridos, trabalhando todo dia no mercado, nós temos assim a faca e o queijo na mão para mostrar para o cliente essas possibilidades, e somos nós, fazendo um bom trabalho, que vamos criar confiança para que eles queiram fazer esse tipo de construção. Ao longo de 20 anos foi isso que eu fui fazendo. Eu fui desmistificando o uso desses materiais e provando que essas construções eram
resistentes, duráveis. Exemplo disso, gravei hoje para vocês aqui na minha casa. E eu vou passar algumas imagens para você ver a construção também para vocês verem a construção do escritório e da minha casa. Desde o início, né, levantando o paliteiro, vamos dizer assim, até ela finalizada. Vocês estão vendo aqui nos slides também uma coisa que eu gosto bastante de fazer com o eucalipto e que as pessoas tinham muito preconceito e que eu já faço há mais de 15 anos, que é utilizar o eucalipto aparelhado, tratado. Ah, mas ele racha muito. Sim, a usina tem que ter um cuidado em escolher as peças e os clientes também têm que saber que eles estão comprando uma casa rústica. Você não vai utilizar uma peça, a seção de um pilar que vai abrir inteira uma fenda de 2 dedos, mas uma fissura ou outra ela é completamente normal. Eu acho também que toda vez que a gente fala dessas coisas com o cliente, que a gente avisa com antecedência, você evita fadigas lá na frente. Porque a gente tem a felicidade do cliente que nos procura gostar, né, de uma construção rústica e saber que é normal, mas tem também aquele cliente desavisado que quer um pilarzinho redondo, roliço, como se tivesse sido feito numa forma de concreto. Então eu acho que é válido falar. O eucalipto ele pode ou não rachar, ele pode rachar mais ou menos, porque essas são características do material e aí que tá a beleza da madeira, né? Então eu tenho algumas casas que eu fiz há mais de 15 anos utilizando o eucalipto aparelhado. E aí eu tenho a garantia de não utilizar uma madeira nativa, de ter uma estrutura tão confiável e tratada, que também não vai correr risco por conta do tratamento, que não vai ter um cupim, não vai ter uma broca, enfim. Pelo menos hoje, fazendo quase 20 anos, não tem nenhum cliente, né? Vocês podem procurar na internet, não tem nenhuma reclamação. Uma outra coisa muito importante, que eu vou passar aqui agora os slides para vocês verem, é a forma como a gente faz a fundação dessas estruturas de madeira. Todo mundo aqui sabe que o maior problema da madeira é com umidade. Então a gente costuma dizer que toda estrutura tem que usar bota e chapéu. Bota é a fundação bem feita e isolada de umidade, e os chapéus são beirais generosos, vamos dizer assim, né? Ou algum tipo de proteção que não vá deixar aquela madeira tão exposta a sol e chuva, embora ela tenha muita resistência. Eu hoje eliminei por completo, fiz muitas casas assim, todas existentes até hoje, vocês com certeza ainda fazem obra assim, de engastar o pilar dentro do concreto. Mas a norma fala e o ideal é que a gente tenha essa interligação aí entre fundação e pilar com ferragens metálicas, isolando completamente a madeira da umidade. E embora o nosso tema hoje aqui seja o uso do eucalipto na construção civil, uma outra coisa que eu queria aproveitar esse espaço que eu tô aqui com vocês para falar da relação carpinteiro profissional, arquiteto ou engenheiro que seja, ou mesmo carpinteiro cliente. Primeiro que a gente sabe que existe uma rixa, né? Todo mundo fala que os arquitetos são doidos, o projeto não sabe se vai parar em pé. Eu mesma recebo muito projeto no escritório, porque como a gente ainda executa estruturas para outros escritórios, empresas, às vezes recebo projetos previstos para madeira, mas que infelizmente não são exequíveis. E aí eu tenho que fazer adaptações. Então eu acho que assim, essa sinergia entre projetista e profissional é o que faz toda a diferença e que foi o que eu construí. Eu
tenho aqui no meio de vocês hoje 2 profissionais que vieram, né, aqui pra feira nos representar, com um presente meu pra eles, né? Se eu pudesse, mandaria todos. Eu tenho 15 comigo hoje, né, em equipes diversas, mas não é possível parar todas as obras pra vir todo mundo. Então temos pelo menos 2 aqui. Nós temos esse trabalho de 3 em 3 meses sentar com todo mundo, mostrar as tecnologias novas de mercado, falar sobre as dificuldades de obra, o fornecedor que você marca e não entrega, o tempo que atrasa nosso trabalho, o cliente que faz pressão que quer tudo pra ontem. Então, assim, a nossa dinâmica não é fácil, né? Nós somos profissionais que trabalham sob pressão, inclusive, e com essas mudanças, né? Muda todo dia a minha agenda eu faço para 15 dias, quando é segunda-feira eu tenho que refazer, e às vezes no meio de semana eu refaço de novo, por conta do andamento. Mas uma coisa que eu prezo muito é essa abertura de vocês para com os profissionais, do profissional para com vocês, porque nós aprendemos juntos. Não é porque eu fiz faculdade ou outro não, ou vocês também fizeram e mesmo assim trabalham no pesado. Eu acho que não existe projeto, papel sem obra executada. Então não tem obra minha sem o executor. Não tem o executor se não for o profissional para passar o trabalho. Eu acho que tem que ser parceiro. Eu sei que muitos fazem direto para os clientes, não vejo um problema nisso, mas quando vai fazer direto para o cliente, também tentar trazer um profissionalismo. Se dá para fazer uma coisa sem projeto, ok. Se não dá, procurar um profissional parceiro que vai trabalhar em conjunto, porque eu acho que quanto mais profissional a gente for, de forma mais profissional a gente se apresentar no mercado, melhor é para o nosso negócio como um todo e para o mercado de madeira. Porque eu vejo muita rincha, por exemplo, eu tive muito problema de carpinteiro que estava na minha obra, vinha um outro cliente que passava e o cara quer fechar não com a empresa, quer fechar direto com o carpinteiro porque acha que é mais barato. E aí o cara dá o cartão dele dentro da obra. Aí nós estamos entrando já em ética, tá, profissional? Se você é parceiro de um profissional, se aquele profissional te passa serviço, seja parceiro daquele profissional, né? Eu acho que isso diz ética na vida para com todo. Com certeza aquilo vai te retornar em dobro depois. Os meus são assim, os que estão fixos comigo, eu não deixo faltar trabalho, né? Mas, eventualmente, se acontece um período que vai demorar a liberar uma fundação e eles precisam fazer, olha, se eu tenho uma coisa ali, fulano me pediu, tranquilo, vai. Eu acho que quando tem essa sinergia, quando tem honestidade. Outra questão que já me aconteceu, cliente, a pessoa pega o trabalho, eu sei que vai usar 20 quilos de prego, mas pediu 40. Vendia prego de uma equipe para outra. As coisas mais absurdas que vocês possam imaginar. E é legal eu falar isso aqui hoje, porque eu acho que de todas as palestras que eu fiz, e não foram poucas, porque eu palestro em universidade, palestro em eventos, palestro para usinas madeireiras para falar do tratamento, eu nunca tive a oportunidade de falar para tantos carpinteiros juntos, no mesmo espaço. Então, se eu pudesse dar um conselho de vida como pessoa mesmo, e não como arquiteta, não como profissional para vocês, seria essa honestidade para com o todo, desde a forma da gente trabalhar, com o material que nós vamos comprar de origem correta, porque eu também venho de um mercado onde as madeiras ainda vinham escondidas embaixo de uma piaçava em cima de um caminhão que era cortado de forma ilegal, e eu quis fazer diferente, eu quis fazer tudo correto, e eu acho que isso foi o meu diferencial no mercado, sabe? Eu acho que quando todo mundo trabalha correto, todo mundo pode cobrar igual, todo mundo pode cobrar mais, não existe uma briga, tem serviço para todo mundo, e hoje eu vejo uma deslealdade ainda rolando assim. Eu não sei se é a nossa cultura brasileira, se é a lei de Gerson, todo mundo querendo levar vantagem. Então sempre que eu posso, ou se eu falo com estudantes, ou o cara que vai estagiar no escritório do outro não passar a perna naquele que deu espaço para ele trabalhar, sabe? Eu acho que quando a gente muda a base, todo o resto é consequência. Então agora na sequência vou apresentar mais alguns cases de projetos daqui da Scali.
Como eu disse, são mais de 20 anos. Eu tenho 20 de formada, mas eu já tô nesse mercado há mais de 30 anos, né? A empresa, ela abriu em 1999 comigo, mas o meu pai começou em 76. Então vocês podem ver aqui algumas casas executadas e aqui durante os slides vou passar para vocês também detalhes das fundações, dessa ligação da chapa com a fundação, como eu falei. Eu acho bacana para vocês terem ideia, abrirem aí a mente para projetos diversos. Enquanto vocês vão vendo as obras, eu também queria falar que a Scali hoje somos multifuncionais, assim. Nós fazemos projeto, executamos obra e também fazemos assessoria e consultoria, tanto para estudantes quanto para outros escritórios profissionais que trabalham, mas não têm experiência com madeira. Chega para mim, às vezes, alguns projetos para serem calculados, dimensionados. Também damos assessoria para carpinteiro, damos assessoria para o cliente final que quer tocar a sua própria obra, vamos dizer assim. Então, desde a indicação de fornecedores, dúvidas sobre cálculos, vãos. Eu acho que o maior que eu já fiz aí com o eucalipto é 19,5 metros de vão livre. Vou passar aqui para vocês também as imagens para vocês verem. E os nossos projetos abrangem, eu falo que não tem importância para nós, desde um quiosque de 3 metros de diâmetro até uma casa de 1.100 metros quadrados, tem a mesma importância para nós, né? Acho que quando a gente tem esse cuidado, isso também é uma questão pessoal, uma questão de ética, assim. O mercado vai se apresentando e vai abrindo. Então, queria deixar aqui no final dos slides, vou deixar para vocês o YouTube, o Instagram, o nosso Facebook, o meu telefone pessoal, que é o meu WhatsApp de trabalho. Deixo aberto aqui para vocês o canal para nos comunicarmos. Eu tenho uma equipe comigo, né, que também faz o atendimento. Na maioria das vezes eu tento fazer quase que tudo pessoalmente, mas não consigo dar conta. Então, eu tenho uma equipe de engenheiros e de arquitetos que me auxiliam. E dizer que foi um prazer imenso estar aqui com vocês, ainda que à distância, que eu espero com certeza no ano que vem estar presencialmente. Agradecer mais uma vez o convite do Matheus e dizer para vocês que o futuro da madeira ele tá só começando. A gente ainda tem muitos bons frutos para colher. Obrigada pela presença, pelo tempo de vocês e ótimos negócios a todos.